Fala, gente, bom dia. Meu último vídeo sobre o meu operacional, eu falei sobre os dois tipos de entradas que eu faço, né? Que é a antecipação e o pullback, tá? Pós-rompimento. Só que nessa parte de pullback, ela é um pouquinho mais específica, um pouquinho mais abrangente. Rapidamente aqui vou estar fazendo esse segundo vídeo para explicar um pouco mais sobre esses pullbacks, tá? Como interpretá-los e o que eles significam. Desenhar aqui no Paint, só para vocês entenderem. Vou dar um exemplo na venda, tá? O preço fez aqui um fundo, né? Ele vinha caindo, fez um topo, né? Fez uma quebra de estrutura. Ok. Aqui está o fundo anterior, né? A gente está falando de uma projeção de Fibonacci aqui para baixo. Existem três tipos de pullback. O pullback que ele viola, né? Esse último fundo. Depois faz um pullback aqui, troca de polaridade e continua. Esse é o tipo de entrada que a gente busca. Bom, existe também o pullback pré-rompimento. Que seria esse pullback aqui, ó, antes de romper esse fundo e depois continua. É um pouco mais arriscado porque não confirmou. E existe o pullback que ele faz no meio, né? Que, por exemplo, ele viola esse último fundo, ele vem aqui acima dessa região, faz um pullback e depois continua caindo. Independente de qual tipo desses três tipos, ambos os tipos a gente vai pegar esse fundo com esse topo, ou se não tiver esse topinho, esse fundo aqui com esse topo, marcar uma retração de Fibo e tentar ver se ele retrai nas zonas de Fibo aqui para tentar uma venda. Seria um tipo de antecipação também, né? Pelo que a gente conversa sobre nossos dois tipos de entradas, não diria que seria um terceiro tipo, é mais um exemplo assim de como interpretar o pullback em si, né? Porque o pullback ele pode ser, na verdade, da antecipação, por exemplo, marcou um topo, como eu falei no último vídeo, deixou um candle de venda aqui, né? Ele foi, depois fez um topo mais baixo e deu outro candle sinalizando. Você também estaria entrando num pullback na venda, um pullback da antecipação da raiz do movimento, ou um pullback de uma estrutura mais ou menos assim, eu gosto de pegar nos 5 minutos, um pullback. Então são três tipos de pullback, tá? Então são três tipos de pullback. Que marcou o fundo, né? É o pullback pré-rompimento. Tem o pullback pós-rompimento. E existe o pullback que é aquele meio termo, né? Tô dando exemplo na venda aqui só, né? Que ele viola, vem fazer um pullback aqui muitas vezes, acima dessa região e continua. O melhor de todos para mim é esse, que é o que tem mais confirmação. Tá legal? Mas esses são os três tipos de pullback que a gente encontra. Vou dar só um exemplo rápido aqui no mini índice. Tá? Vou dar um exemplo no mini índice aqui que aconteceu ontem. Ó, só para vocês verem no gráfico de 5 minutos, nessa ótica. O gráfico ele vinha Espera só um minutinho. Vocês podem ver aqui o gráfico ele vinha, né? Fazendo topos e fundos, né? Ascendentes, tá vendo? Vindo uma tendência de alta. De repente ele marcou esse fundo, tá vendo? Fez um topo mais forte e quebrou a estrutura perdendo esse fundo. Primeiro ponto de atenção, né? Se a gente for trabalhar pela ótica da antecipação, aqui para mim já deu uma venda. Se a gente for ver pelos 2 minutos, isso é 5, tá? Se a gente for filtrar pelos 2 minutos, a gente consegue ver aqui, né, uma falha de estrutura, porque ele já perdeu esse fundo aqui em cima, né, já deixou um pullback, a média de 20 já virou para baixo junto com a 9. Eu entraria mais ou menos aqui, por exemplo, nesse candlezinho branco com o stop aqui, ó. Né, e depois ele continuou. Mas o que eu quero dizer, vou voltar para os 5 minutos. O que eu estou querendo dizer para vocês?
ele falhou a estrutura, tá? Ele perdeu esse fundo, tá vendo? Esse é um tipo de pullback que ele faz, ó. Na verdade a gente tem dois exemplos aqui, né? Porque ele fez a volta em V, né? Ele chegou aqui embaixo, fez esse pullback, até então não tinha skin do violando, ele fez esse pullback aqui, ó, e deixou na VWAP na média de 20 um martelo para baixo. Então, até então, o que a gente faria? A gente pegaria esse fundo aqui, com esse topo, e colocaria aqui uma retração de Fibo. Esse é um tipo de pullback, ele retraiu no 50%. Como ele foi um pullback antes de acontecer essa região de rompimento aqui, até então ele não tinha rompido o fundo para quebrar a estrutura. Então, quando são nesses casos assim, eu recomendo que você, por exemplo, venda aqui na perda desse martelo, na mínima dele, faça uma parcial na mínima do dia, porque você não sabe se ele vai negar esse fundo, se ele não vai conseguir romper, se vai ser um falso rompimento. Depois continua subindo. Esse é um exemplo legal, porque depois ele continuou, ele rompeu um pouquinho, né? Entra naquele pullback que eu mostrei para vocês, e regrediu até a VWAP. O que a gente faz? Quando ele está nesse momento regrediu até a VWAP, inclusive VWAP é um local que eu gosto muito de fazer proteção de posição. Você atualiza a Fibo para essa mínima aqui. Olha onde era, 50% de Fibo, junto com a VWAP. Entendeu? Então, ao meu ver aqui, caberia mais uma venda. Tá vendo que ele foi fazendo topos mais baixos? Ou seja, esse exemplo é muito legal, porque ao mesmo tempo ele deu um pullback antes de romper, depois ele rompeu e deu um pullback atrás dessa zona aqui da mínima, que ele perdeu, um pullback também e continuou perdendo mínima. Só para vocês entenderem. Máxima com a mínima aqui do dia. A gente traça uma Fibonacci. Posteriormente ele buscou algo de 100%. Entendeu? Olha que legal. Simples assim. É só um exemplo. Mas esses são os 3 tipos de pullback que a gente opera dentro do nosso operacional. Só para a gente estar contextualizando. Beleza, gente? Obrigado.